Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal João Augusto Cura, quem vos fala. Eu trago para vocês mais um vídeo, dessa vez falando de Shisui Uchiha. Shisui o teleportador foi um Jonin de Konoha, né? Ali do clã Uchiha. Antes da revolta dos clãs, Shisui descobriu ali a revolta dos clãs e ele queria impedir essa mesma revolta. Mas Shisui era conhecido como Shisui o Teleportador e era um dos membros mais poderosos do clã Uchiha, por dois grandes motivos. Eu vou citar aqui para vocês os motivos pelo qual Shisui era tão poderoso. Shisui era um dos membros mais temidos e habilidosos de sua época. Conhecido como Shisui o Teleportador, ele tinha uma velocidade extrema, além de ter uma habilidade em Taijutsu, um estilo Katun, que é o especialista ali do pessoal dos Uchiha, né? Katun no Jutsu. E além também de ter uma maestria com o Sharingan e posteriormente com o Mangekyo Sharingan. E é do Mangekyo Sharingan dele que a gente vai falar. Um dos ninjas mais conhecidos em Naruto pelo uso do Mangekyo Sharingan e pelo uso do Genjutsu é Itachi Uchiha, com seu Tsukuyomi, que é uma habilidade de uma ilusão tão grande que consegue manipular tempo e espaço ali dentro daquela ilusão, né? Fazendo com que segundos se tornem dias, anos. Eu já falei do Itachi aqui, vou deixar um vídeo aqui para você que não viu. Mas apesar do Itachi ser incrivelmente habilidoso em Genjutsu, o Tsukuyomi dele não é o Genjutsu mais poderoso dos Uchiha. O Genjutsu que ele tem, que é o do Mangekyo dele, é o Tsukuyomi. Só que o Tsukuyomi não é o Genjutsu mais poderoso. O Tsukuyomi é o Genjutsu do Itachi. Mas o Genjutsu mais poderoso que se tem notícia é o Koto Amatsu Kami, que é justamente o Genjutsu relativo ao Mangekyo Sharingan do Shisui. Como eu já citei, e eu volto a deixar bem claro, cada Mangekyo Sharingan tem uma habilidade específica. E o Koto Amatsu Kami é a habilidade específica do Mangekyo do Shisui. E ele é, sem sombra de dúvida, o Genjutsu mais poderoso de toda a obra de Naruto. Ou seja, o Koto Amatsu Kami, o Genjutsu do Shisui, era o Genjutsu mais poderoso de toda a obra. Por isso o Shisui era tão temido. Shisui Uchiha planejava usar o seu Genjutsu, o Koto Amatsukami, para impedir o massacre do clã Uchiha. Mas o nosso amigo Danzo queria que o massacre acontecesse. Então o Danzo lutou contra o Shisui, feriu o Shisui mortalmente e deu um jeito de implantar um dos olhos do próprio Shisui nele mesmo, porque ele imaginava que ia conseguir usar o Koto Amatsukami e assim conseguir usar o potencial desse Genjutsu para mudar o mundo ninja ao seu bel prazer. Só que os planos dele foram frustrados pelo Aoi, que é aquele guarda-costas lá da Meiterumi, que é a Mitsukage. Mas afinal de contas, o que é o Koto Amatsukami e como esse Genjutsu tão poderoso funciona? E por que ele era tão temido assim? Bem, vamos explicar por partes. Primeiro, o Koto Amatsukami é um Genjutsu. O Genjutsu é, por si só, uma ilusão. Só que o Koto Amatsukami é o Genjutsu supremo. Por quê? Porque uma vez dentro do Koto Amatsukami, você não percebe que foi hipnotizado. Ou seja, você não percebe que está sob efeito do Koto Amatsukami. O alvo, só de olhar nos olhos do Shisui, ele entraria no Genjutsu. Só que, ao contrário do Itachi, ele não transporta você para outra dimensão, ele não distorce o seu senso de realidade. Não, você permanece ali. Você permanece ali, naquele mesmo momento, naquele mesmo local. Seu senso de realidade não foi alterado. Só que, a partir daquele momento, você está sob posse e controle do Shisui. Porque o Koto Amatsukami, ele faz com que ele manipule. Não são dimensões. Não é tipo Tsukuyomi que te manda para uma dimensão aleatória ao tempo e espaço. O Koto Matsukami te mantém naquela mesma realidade, naquela mesma dimensão, naquele mesmo momento, mas ele altera percepção, emoção, sentimento e opinião. O que isso quer dizer? O Koto Matsukami pode fazer com que uma pessoa que seja seu inimigo declarado se torne seu melhor amigo. Ou seja, você estava lutando com o cara, você percebeu que o cara é mais forte que você. Olha para ele com o Kota Matsukami, coloca ele num Genjutsu e faz ele imaginar que vocês são amigos de infância. Ele vai acreditar nisso, porque o Genjutsu vai fazer ele acreditar, e ele vai parar de te atacar e passar a te defender. Você tá lá numa posição lá, você é o Hokage, você olha pro pessoal na reunião, você quer que seja passado uma lei, alguma coisa, você olha pro pessoal e coloca todo mundo num Genjutsu.
e faz todo mundo aprovar a lei que você quer. Porque você mudou a opinião das pessoas. Você muda a opinião, os sentimentos, a percepção. Mas não é a percepção de espaço. Não, você continua estando naquela mesma sala, na reunião, na mesma votação. Você muda a opinião, os sentimentos, as emoções. Você também é capaz de fazer, com o Kota Matsukami, as pessoas esquecerem de algo ou se lembrarem de algo que nunca aconteceu. Você pode implantar memórias ou retirá-las. Você pode fazer uma pessoa achar que sempre foi seu amigo, ou você pode fazer a pessoa simplesmente esquecer que você existiu, como se a pessoa nunca te conhecesse, só de olhar para ela. Tendo fracassado na missão de impedir o massacre, Shisui Uchiha deu ao Itachi um olho do Koto Amatsukami com uma única ordem no Genjutsu: proteja Konoha. E foi esse Genjutsu que o Itachi Edo Tensei caiu e acabou traindo o Kabuto e servindo a Grande Guerra. Danzo Shimura queria o Koto Amatsukami porque ele poderia saber, né? Ele sabia o potencial desse Genjutsu. E ele sabia que durante aquela reunião dos 5 Kages que ele teve lá, que ele compareceu como representante de Konoha, ele sabia que ele poderia usar para manipular, né? Poderia usar o Koto Amatsukami para manipular os Kages ali presentes e fazer dele o Hokage permanente, não um Hokage interino. Manipular os governos e tudo mais. Só que ele não contava com o Aoi, que tinha um Byakugan implantado e que reconheceu o Koto Amatsukami, né? Reconheceu o Sharingan do Shisui. E aí ele avisou para todo mundo, ó, esse cara vai tentar colocar a gente num Genjutsu, aí a gente vai fazer o que ele mandar, hein? Isso aí é perigoso, hein? Aí a máscara do Danzo caiu, né? Foi aí que ele não conseguiu usar o plano dele. Mas se o Aoi não tivesse ali, se ele não tivesse percebido a trama por trás ali, o nosso amigo Danzo seria o Hokage. Ele manipularia não só Konoha, como qualquer outro país, como qualquer outro Kage. Só que, apesar do Kota Matsukami ter várias implicações, e eu vou citar aqui todas elas, apesar de ele ter várias implicações, ele também tem limitações, né? Tem que ter, né? Qualquer pessoa que tivesse posse do Koto Amatsukami, capacidade de usar ele, poderia facilmente colocar qualquer outro indivíduo em um Genjutsu e manipulá-lo ao seu bel prazer. E detalhe, a vítima não teria nem consciência de que está num Genjutsu, tá? Porque ao contrário do Tsukuyomi, que você é transportado para uma outra dimensão, que você sabe que você caiu no Genjutsu, o Koto Amatsukami você continua ali. Você continua ali, naquele mesmo estado de realidade. Você nem nota que você foi pego num Genjutsu. Você acha que todas as ideias, todas as ordens que você recebe partiram do seu próprio cérebro, quando na verdade são oriundas da infusão de um Genjutsu. Mas quais são as possibilidades do Koto Amatsukami? O Koto Amatsukami pode converter inimigos em aliados, ele pode apagar ou inserir memórias, é o que eu falei, ele pode, esquece que eu existo, e você literalmente esqueceria, porque você está dentro de um Genjutsu. Ou então, nós sempre fomos grandes amigos, e você acha que a pessoa sempre foi seu grande amigo mesmo, e pronto, acabou. Você pode, inclusive, controlar a mente das pessoas. Tipo, hipnotizar mesmo. Tipo, vai ali, mata o fulano, e depois esquece que você matou. Você iria, mataria e esqueceria que matou, porque é justamente o que foi ordenado. Você coloca uma ordem dentro do Koto Amatsukami e quem olhar para dentro do seu olho literalmente faz o que você ordenar. Esse é o ponto. Mas é claro que um Genjutsu tão poderoso tinha que ter seus nerfs, né? Apesar desse Genjutsu ser extremamente poderoso e extremamente apelão, ele tinha um nerf. O Koto Matsukami gastava muito chakra, gastava muita energia. O próprio Shisui, que era o usuário, não conseguia usar o Koto Matsukami em um intervalo curto de tempo. Na real, segundo o que eu consegui achar nas pesquisas, o Koto Matsukami para o Shisui levava 10 dias para ser usado. Ou seja, ele usava aqui hoje, daqui 10 dias ele ia conseguir usar de novo. Se ele precisasse usar durante esse período, ele simplesmente não conseguia, porque o gasto de chakra, de energia, era muito grande. E detalhe, ele era um Uchiha com base genética e o Genjutsu era dele. Então, assim, ele não tinha reserva de chakra para suportar o poder do Koto Amatsukami em um intervalo menor do que 10 dias. Aí você pode pensar, tranquilo, o Danzo não vai conseguir manipular tanta gente assim, porque se o Koto Amatsukami levava 10 dias para recarregar no corpo do usuário primário, que era um Uchiha de sangue,
um Tira de linhagem, o Danzo, que não tinha linhagem nenhuma, não ia conseguir usar com menos de um mês, com menos de 2 meses. Talvez sim, talvez não, porque o Kota Matsukami gasta muito chakra, isso é fato. Um corpo original, né, onde ele foi concebido, que é o corpo do Shisui, levava 10 dias, isso é fato. Só que o nosso amigo Danzo Shimura, ele tinha um benefício que o próprio Shisui não tinha. Células de Hashirama, que tinham altas reservas de chakra. Porque justamente o chakra que gastava para usar o Koto Matsukami é que levava 10 dias para recarregar. Esse intervalo era porque o corpo do Shisui não produzia chakra suficiente para usar esse Genjutsu tão poderoso. Mas e se ele tivesse reservas do próprio Hashirama? Ou se ele fosse um Genjurik? Ou seja, talvez o Danzo conseguisse usar em um intervalo menor. O único nerf mostrado no Koto Matsukami é o nerf de chakra, né? O Shisui não tinha chakra suficiente para suportar o Koto Matsukami por usos diretos. Ele precisava usar o Koto Matsukami e esperar 10 dias para usar de novo. Beleza. Mas isso são as reservas de chakra do Shisui. Imagina alguém como Killer Bee ou Naruto, ou o próprio Hashirama, ou alguém com as células de Hashirama infundidas, que tivesse acesso a um nível de Genjutsu desse. Porque se o nerf é reserva de chakra, alguém que é o Genjurik do 8 caudas, por exemplo, como o caso do Killer Bee, conseguiria usar com um tempo muito menor. E alguém com reserva de chakra menor, tipo o Kakashi, talvez levasse meses. Então a única reserva aqui é o quanto seu corpo aguenta, quanto de chakra seu corpo dispõe para usar. Porque o Kota Matsukami é extremamente poderoso, mas ele requer muita energia, muito chakra. Então, quanto maior o nível de chakra, menor o tempo de recarga. É isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até amanhã.